Muito trabalho. Nossa, trabalhar mesmo. Né? Deu de 7 anos de idade. O papai fazia, né, mandar levantar de manhã e pôr engenho, né? Moer cana. Daí ia para lavoura, ia plantar milho, feijão, colher café. Quem quisesse dinheiro tinha que plantar a roça para nós, né? Nós estávamos crescendo. Fazendeiro de primeiro era muito. Não era mão de vaca, mas eles eram muito seguros, né? Todo mundo ia, por isso que eu trabalho até hoje. Todo mundo tinha que trabalhar, não tinha negócio de folga, né? Então aí mamãe se fizesse dinheiro a mais, assim, que era muito filho, né? Meu pai era casado segunda vez, não tinha 20 irmãos. 20 irmãos. Então daí que a primeira família, mamãe, o papai ficou viúvo muito cedo, deixou 9 filhos, a mulher dele. Depois mamãe teve bastante, assim, um seguido do outro, né? Que primeiro, antigamente nascia criança de ano em ano, né? A família, né? Então daí ele punha nós para trabalhar, mamãe quisesse um dinheiro a mais, assim, né? Do que ele podia dar, ela plantava roça, nós ia para a lavoura, ela plantava roça, colhia. Daí ele vendia aquele saco de feijão, um saco de milho, né? Assim, por exemplo, acabar de fazer a colheita de café, os trabalhadores aí não fazem serviço muito bem feito, né? Eles colhem metade fica lá no chão, né? Então a gente colhia e aquele café papai vendia separado, assim, separado do café que ele vendia, no saco de café, daí o dinheiro vinha para nós. Daí a mamãe ia na loja, lá na cidade, e comprava assim, tanto de pano para fazer roupa para nós. Aí comprava nos a porção de filha, comprava assim, 2 em 2 vestia igual, né? Assim, 2 em 2 vestia igual. Nós viajava 2,5 léguas, acho que 3 léguas, é longe mesmo. Nós tínhamos que sair de madrugada para pegar a missa 10 horas lá na cidade, então era longe mesmo. Não é todo domingo, quase todo domingo a gente ia, né? Ia descalço, tinha que levar o sapato para calçar lá, e a roupa, e tinha que passar a roupa, fazer uma toalha com a roupa, para vestir a roupa. Lá não tinha uma casinha lá da tia Firmina, uma ex-escrava, que foi escrava naquele tempo, então ela tinha uma casinha na entrada da cidade, então ela dava a nós água para lavar nossos pés lá, uma gamela, né, aquelas gamelas, e daí nós levávamos a mamãe levava algum quilo de comida para ela, assim, né, que é uma pessoa muito pobre, daí ela dava, nós trocava a roupa ali e calçava ali, ia na missa, eu voltava, tinha que tirar o sapato ali, porque senão ia estragar. Maneira nós não aguentávamos um sapato no pé, né? Para andar longe. E também a roupa era só para ir na igreja. Chegava em casa, tinha outra roupa para vestir, né? É uma maneira que foram criadas assim, um jeito muito diferente do dia de hoje, né? Eu tinha uma coisa muito forte comigo, diferente dos outros irmãos. Mas ninguém sabia. Mamãe até achava. Uma vez eu escrevi um livro com minha mão mesma, assim, tudo faltando letra, mas eu escrevi um livro. E minha mãe olhou, ficou muito admirada, acho que eu estava mais ou menos com uns 12, 13 anos, e ela pegou e jogou esse livro fora. Falou que não entendia por que eu estava escrevendo poesia. 12, mais ou menos, 10, 12 anos, acho que 10 anos. Aí eu, se não fosse uma pessoa meio louquinha, assim, meio maluquinha no meio da turma, criou dentro da minha alma a poesia. You
mesmo. Quando eu saio na rua, eu chamo atenção de todo mundo. É assim, criança, cachorro. Eu sou desse jeito. Não fiz assim pra fazer graça pra você. Chega. Chega de fazer gracinha. Eu sou assim mesmo. Ó, me dá vontade de correr, eu corro. É por isso que eles acham que eu sou louca, né? Alguma coisa que vem lá de cima. É engraçado mesmo. Não canso. Não tem negócio canseiro comigo. Ela pensou que eu ia morrer? Não gostei daquele negócio. Só declarou agora? Não pode ver, é porque eu sou muito forte, né? Muito esperto, assim. E daí quando eu fico doente, todo mundo já pensa, nossa. Mas eu saí de lá e vim ali na casa dela com a minha bacia fora do lugar. Ainda bem que é só a bacia, né? Outras panelas, garfos, pratos, não tinha jeito de carregar. Então é isso mesmo. Agora, passar no mercado, pegar minha compra, se mandar. Chega de perturbar. Achei o chinelo. Olha só, eu pensei, o que eu faço? Vem fazer o chinelinho para poder apresentar no filme, né? O chinelinho. Porque tudo foi feito ali na 15, né? Menos, mas nem eu lembrei que tinha o chinelinho, né? Que eu peguei e fiz marreu, peguei o palitinho de dentro e finquei assim em volta. Achei na rua, foi tudo catado na rua. Peguei, o que meu pai fez pra mim, ele me ensinou muito, né? Eu aprendi muito a lutar, a minha tribo, né? Eu sou descendente de índio. Sigene é sua tribo. Minha tribo é meu povo que tá aí, né? Não tem aquele boi lá que eu contei a história dele? Por que vai me pôr num pasto bom, vir ficar pastando e engordando, comendo bem, se meu povo tá aqui, ó, no Brasil aqui, né? Não, mas eu quero ficar no meio do meu povo. Isso aí também é um exemplo de vida, assim, moral, espiritual para as famílias, né? Que quando ele fica velho, que não quer mais ir na casa, fala, eu vou pagar tanto lá, você fica bem lá. Fica nada. O filho fica pagando para o pai ou a mãe ficar lá, mas o filho ele se sente bem, né? Porque o pai acho que está bem cuidado, por mais bem cuidado que seja lá, ele não fica bem. Ele quer viver no meio do meu povo, no meio dos meus netos, meus bisnetos, igual aquele boi lá, né? Sofria muito quando eu via os pássaros, aquela guerra catastrófica, eles falavam, aquela coisa na água, né? Os passarinhos ficavam todo, né, duro com aquele óleo, né? E eu resolvi escrever um livro contrário, os pássaros se beijando. Beijar de manhã tem gosto de maçã. Beijar de repente ver o poente. Beijar no ninho com muito carinho. Beijar no arvoredo tem muito segredo. Beijar nas pedras com muita queda. Beijar na prisão dá muita paixão. Beijar na ponte é ver o horizonte. Beijar na esquina, cuidado, menina. Não, eu sou viado também. Só que esse aqui tá meio brava. Paremos. Engraçado, um silêncio, né?
Piedade, piedade, Senhor, piedade, piedade, Senhor. Planta-me gente pra nascer, planta-me gente pra chover, pra nascer e pra dar, pra boi comer, pra boi cagar, sabia catar. Piedade, Senhor. Papai falava assim, ele fica esperando chover, plantar, chover, que é otimista, né? Se não plantar, não chove, porque não confia na misericórdia de Deus, né? Eu vou plantar, papai fala, vou plantar, se Deus quiser, chove, né? E daí plantava, chovia, daí crescia, dava, né? Dava milho, e daí depois que colhia o milho, soltava o boi na paiada lá, onde colhia o milho, ficava muito resto de milho, daí o boi comia, e o boi cagava e sabia, comia. Daí o papai falou assim, vai esperar, né? Chover, plantar, chover, pra dar, pra boi comer, pra boi cagar e sabiá catar, você que não vai comer suas minhocas por aí, até dar. Porque o sabiá come, né? Daí ele ensinou, o papai ensinou nós a comer aquele milho, nós comíamos aquele milho. Por isso que eu sou forte, né? Sou frágil, sou pequenininha, mas sou forte. Todos nós, não temos nenhum morreu com doença assim, assim, inédita, grave, né? Então a gente comia aquele milho, porque ele fala assim, maior vitamina. O alimento da minha alma é trabalhar e rezar, né? Sou religiosa e sou e não mudo. Muitas pessoas já falam, por que você não muda? Quando meu marido estava com aquele problema, doente, foi muita luta também que eu tive, sabe? Muita luta sobre as religiões assim, né? Meu pai tinha uma fazenda com 180 arqueiros de terra. Minas é um lugar muito seco, assim, um lugar que não dá muito renda. O médico proibiu ficar na fazenda, não podia furar, não podia andar de a cavalo mais, que estava problema cardíaco, furar buraco de cerca, igual eu, né? Teimoso, né? Não pode, mas eu faço enquanto estiver vivo, né? Coisa bonita, né? Ele vendeu a fazenda. E vendeu a fazenda foi o fim da vida dele, porque ele é acostumado 40 anos na fazenda. Então daí ele ficou um ano só. E chamou nós, chamou os filhos para receber toda a herança, né? O dinheiro, e foi dando na mão de cada um. Assinou tudo direitinho. E depois daí um ano ele também morreu. É uma bonequinha. Então meu irmão pegou e rasgou minha bonequinha.
Eu fiquei muito triste, né, de ter rasgado o bonequinho. Não era boneca, era um montinho de pano. Daí eu fiquei triste, né. Depois eu criei aquela canção da Passaram 100 anos. Daí eu nunca mais eu tive assim, achei graça de brincar com outra boneca, né. Eu gostava, a vovó fez outra, mas eu gostava mesmo de meu montinho de pano, né. Por isso que hoje trabalho com um monte de pano, né? Então aquele montinho de pano que eu embalava no braço. Então eu fiz aquela canção assim. Passaram 100 anos, lá, ainda gosto de brincar com minha boneca de pano, lá, que a mamãe não podia comprar. Ela andava tão sujinha, porque não podia lavar. Eu lavava sua roupinha, lá, fazia o neném naná. Mas era boneca de pano, lá, que a mamãe não podia comprar. Era um tal faz de conta, pensava que era verdade. Eu era uma mamãezinha cheia de felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Não é fácil fazer recordar da primeira bonequinha lá, que a gente brincou, né? Não é fácil. Nasci de 21 de setembro de 1931. Aí eu tinha 4 filhos mulher, e o Geraldo, que ele é doente. Então eu tinha 4 filhos mulher, tinha esse menino, o Geraldo. Morar no meio da lavoura, barracão, chão, e daí telhado de tabuinha, né? Acho que ele tá muito sapé. Se fosse sapé, dá mais bem agasalhado, né? Sapé não agasalhado. Agora a tabuinha, daí 3 dias depois, veio aquele frio. Daí a mulher do fazendeiro lá veio, precisa agasalhar que vai fazer muito frio. Mais do que isso, quando foi no outro dia, amanheceu branco, aquela água era uma pedra dentro do barco. E eu, feito burro, não sabia de nada, levantei cedo, que eu levanto cedo. Aí fui tirar água para poder fazer o café, então a caneca bateu lá. Falei, o que é isso? Tem uma pedra aqui que parece que parece que foi sal aqui em cima. Vem deitar, vai deitar essa burra. Isso aí é geada. Geada, é geada. Deita, não estava aguentando. Daí foi de manhã comer o sol, né? Eu vi, tá tudo assim, preta as folhas bananeiras. Falei, nossa senhora, alguém acendeu fogo. Daí acabou com o café. Daí começou a nossa pobreza, nem cheguei a ficar rico. Daí meu marido ficou doente, não aguentou a geada. Então daí a gente foi pagar aluguel em Tamarã. Fomos para Tamarã. Eu vim para o Paraná em 64. Meu cunhado passou lá e falou que ia
que aqui no Paraná nós arrastava dinheiro com rastelo. Até hoje não rastei ainda não. O Zé anda escondido, porque ele anda fedido. Oi, Zé! Daí fala assim, levando um pedaço de pão, tocando seu violão. Tá todo cheio de sarna. Tocando seu violão, seu violão, seu violão. Oi, Zé! Em 2001, aprendi a lidar com computador, aprendi a escrever livros em forma de poesias. Eu comecei a trabalhar com o livro da mãe, né? Aí estava à procura de um personagem que combinasse com o trabalho que eu estava para fazer, que é aqueles passarinhos. Aí encontrei, fui lá na Edição Paulina, eu comprei um santinho de São Francisco de Assis e mandei fazer a roupa e fui para a praça. Você faz a gente rir, faz a gente chorar, que é muito bonito depois. Eu só posso falar que é lindo. Apoia. Essa é engado, né? Daí a gente veio para Curitiba para estar no meu marido que estava dando um derrame, estava com problema, né, do coração, por causa do frio. Fiquei no albergue, depois saí do albergue, saí pela rua. Eu tinha saído do albergue descalço, sem nada, que eu tinha feito um saravá lá. E eu fiquei 11 dias lá, falei, não, aqui não é lugar. Não é lugar do Filho de Deus ficar, nem do diabo, né? Não é lugar aqui é só de enxergar e depois recomeçar, né? Mas esse recomeçar foi muito duro. Quando você encontrar alguém caminhando no escuro, batendo com a cabeça no muro, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você tropeçar em alguém no calçadão, sem abrigo e sem colchão, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você encontrar alguém caminhando e flutuando e delirando, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você vê falar de alguém sentado na beira do mar, dizendo que sabe nadar, correndo risco de se afogar, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você olha para o céu e vê uma estrela brilhar, quando você encontrar uma funerária e lá dentro um caixão e uma cruz iluminária pra iluminar o meu chão, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você
olhar para o céu e ver uma estrela brilhar, e lá dentro um rosto e um véu que está sempre a piscar, que está sempre a te olhar. Sou eu, meu amor, sou eu, porque Deus me deu a liberdade e a felicidade de voltar pra te buscar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos morar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos gozar. De repente eu vim. Descalço, mendiga, com o neném mamando no peito. Daí eu fiquei na porta da igreja. Lá em Curitiba, o pobre na porta da igreja ganha mais dinheiro do que um homem trabalhando durante o mês. Tava caindo grana mesmo. Eu falei, mas é judiação, deixar eu tomar do santo. No fim da missa, eu fui lá, eu sou muito honesta, né, de coração. Fui lá falar com o tesoureiro. Daí ele falou assim, não, se deu pra você, é seu. Ganhei 70, naquele tempo, 71, 78 reais, cruzeiro, né? E daí eu fiquei na porta da igreja sem ter lugar de ir. Como é que eu vou, né? Onde é que eu vou? Não tinha lugar de ir. Daí eu fui passando gente ali, me dando dinheiro, não estava molando mais. Aí eu fui perto de Jesus ali, quando eu estava aqui, uma novela ali na catedral. Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Eu não tenho nem dinheiro para queimar uma vela, né? Ele falou, você já é o fogo. Eu recebi uma resposta dele, você é o fogo. Eu falei, mas se fogo apagado desse? Um foguinho, né? Estava apagando. E ele falou assim, mas um borrão de cigarro que pega fogo na floresta, né? Aí ele só falou assim, né? Ainda não chegou a minha hora. Eu gosto muito dessa palavra. Se é meu marido aqui, vocês não estão com inveja de ter um marido bonito na fila? Ele viveu comigo 40 anos, sofrendo, né? Porque é pobre, muitos filhos. Né? 15 minutos depois ele morreu. Homem que eu mais amei, que 9 filhos me deu. Quando eu menos esperei, nos meus braços ele morreu. Foi muito triste, foi bonita aquela morte repentina, mas nos braços de uma esposa aflita, aquela vida termina. Foi uma dor muito profunda, mas me transforma em sorriso. Ele viveu nesse mundo, mas eu mandei para o paraíso. 1991, uma terça-feira de manhã.
mísero na sarjeta. Ser humano. Eu poderia ser um deles, né? Aqui começou a minha vida. Aqui começou a vida da rainha do papel. Olha, olha mais um aqui, ó. Tchau. Ficou na memória essa história. Guardei que eu achei aquele papelzinho de bala. Na rua fui assim. Já era poetisa já, tá na Feira do Poeta. Não era assim, que eu tinha que ficar dentro da casa, né? Já estavam minhas filhas casadas, minhas 5 filhas mulheres casadas e os 4 filhos homens estavam em casa. Tá. Depois, em 91, eu andando pela rua ali, pela Rua 15, achei um papelzinho de bala na rua, brilhou na minha frente, era o momento em que tinha que dar aquela explosão, né? E eu pensei que era uma joia. Muito mais que fosse uma joia. Fosse uma joia, você ia usufruir, acabar e terminar a história aqui mesmo. Mas você está dando vida a um mísero caído que pernambula pela rua sem recheio. Ou trabalhar com papel de bala é trabalhar com a minha própria vida. Eu jamais posso perder meu recheio. O dia que eu perder meu recheio, eu vou... Eu sou Efigênia, né? Rainha do papel. Estou com 15 anos já, adolescente, né? Adolescente, na primeira fase adolescente de 12 anos, ou 11, 12 anos, ela não sabe o que é ainda, né? Ela quer ser veterinária, quer trabalhar, tocar em banda, quer ser médica, ela quer, né? Quer namorar, quer ter uma família. Depois, quando ela tem 15 anos de experiência, já, assim, depois que ela entra na experiência da fase adolescente, então ela sabe o que ela quer, né? O que eu quero mesmo é contar a história. A gente vai, a primeira coisa que eu gosto de fazer é dar um sinal de alerta. Às vezes já tem alguém dormindo já. Então. Esses gritos aí é impossível ficar alguém acordando. Eu não me apresentei ainda, né? Eu sou a Efigênia, rainha do papel. E aí, lá embaixo, ela subiu no ar da montanha e pegou um conta-gotas e começou a cantar.
Peguei o meu conta-gota, comecei a pingar, pingando uma gota na outra, foi até formar o mar. E eu com o conta-gota na mão, mas as gotas foi pingando, e o mar foi aumentando, separou meu coração, e separou meu coração, e separou meu coração. Artista de rua mesmo, popular. Eu sinto um artista popular. Que eu acho que o artista de palco ele tem que ter mais. Ele tem que passar por academia, né? Para coisa assim, filosofia. Gosto mais da rua, sabe? Na rua, na rua, todo mundo pode chegar perto, né? Mulher fala, será? Como será? Será que ela é normal? Será? Ela vai ficando louca, ela vai vestindo a roupa para mostrar seu cultural. Será que ela é normal? Será? Mas quando ele entrar na dança para mostrar sua elegância, do seu corpo sensual, será que ela é normal? Será? Cigana, sassaricana que não sabe nem dançar, mas ela pega a saia assim e dança perto de mim só para me provocar. Ela diz que não me ama, mas quando vou ela reclama e pede pra me voltar. Cigana, 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 sassaricana que não sabe nem dançar. Ela pega a saia assim e dança perto de mim só para me provocar. Cigana me manda embora, mas quando eu vou cigana chora e começa a reclamar. Cigana, 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 cigana! Onde é que você está? Eu estou dentro de você, você não me conhece ainda? Então, de repente, o índio ficou, o cacique ficou muito bravo com ela, daí expulsou ela da aldeia. Então, lá na aldeia ela chamava Dródia. Dródia é um nome forte, um nome difícil para falar. Então, os brancos puseram o nome de Raice. Raice. Canjica não queimar, canjica grossa, canjica fina, água de boca e também de gasolina. Beleza. Mexe, senhor, mexe, mexe. Mexe depressa pra canjica não queimar. Mexe, mexe, senhor, mexe, senhor. Mexe depressa pra canjica não queimar. Canjica grossa, canjica fina, carro de boi e também de gasolina. Canjica grossa e panela de pinhão, como pra roça fazer festa de São João. Mas depois de tudo pronto, que coloca lá na mesa, cada um pegar seu par e dançar chuchu, beleza? Chuchu, beleza? Chuchu, beleza? O meu chapéu na cabeça é muito pouco. Eu espero que todos reconheçam quais são loucos. Eu fiz a minha roupa com tanto capricho, chamam de louca porque eu visto lixo.
que ela fez aquele movimento todo, vocês viram, né? Ela fez todo aquele movimento, foi para lá, não deu para ficar. Voltou, a terra disso aqui também se não fica. Ela tentou subir na porta da igreja, Jesus falou, ó, lá embaixo tem alguém que está te esperando. Ela passou caminhando, correndo. Vocês viram, né? Assim não dá para fazer muito porque aqui você pega um outro pacote. Aqui tem que ter, né? Tem que ter todo o processo de uma linha, né? Para poder amarrar um barbante, né? Tá quase pronta, né? Não vou vestir ela com outra roupa porque fica difícil. Ui! História de um papel salgadinho, de boneco, né? Uma joia, né? Mas dizer que ela se misturou com alguém muito forte. Mas era fraca. Mas agora eu sou forte. Né? Porque para fazer uma mistura, né? Assim, misturar esse frágil com forte, eu gosto muito de misturar. Fazer uma mistura, não só misturar, fazer só papel, né? Eu gosto muito de fazer assim, mostrar que o frágil também pode caminhar junto com o forte, né? Então vai pôr muito atrás. Olha que bonitinho. Olha o jeito dela. Então, ela está mostrando alguma coisa pro céu, né? Da terra perfeita. Segurar a mãozinha dela aqui. Olha o jeito que ele ficou com a mão. Não é jeito de alguém que está agradecendo? História de alguém que rolava pelo asfalto. Lá não posso ficar porque não é meu território. Para cá também não posso. Na porta da igreja não posso subir porque Jesus falou, olha lá embaixo, tem alguém lá te esperando. Deus é bem sacana também, né? Quando ela passou, ela passou caminhando, correndo. Vocês viram, né? É pura verdade. Que ela passou caminhando, correndo assim, com muita pressa mesmo, né? Correu pelo asfalto, ele parou no asfalto, que também não é lugar, porque nem o mendigo quer ser atropelado, nem o mendigo quer ser assim, morto, estrangulado no asfalto, né?
Então, de repente, veio pra minha correr atrás, veio pra minha mão, agora é a bonequinha. A chama Nossa. O nome dela. Nossa. Meu chapéu, como eu trabalho com papel de bala, então o chapéu ele é feito com suporte de garrafão, capa de garrafão de vinho. Aquele de baixo, aquele de cima, né? Tem o de baixo, é o de cima. Então a gente pegou ele e transformou em um chapéu. Quando eu descobri que eles podem se esticar, se amarrar, né? Se o Sérgio pensou, olha, ele amarra ali. Então ele mesmo pode, não precisa de usar precisa dar outra cordinha. Eu agradeço todo mundo que me ajuda, porque se não fosse eles, não ficava catando papel de bala na rua o dia inteiro, não. Tem muito mais o que fazer. Sou eu, meu amor, sou eu. Quando você encontrar alguém caminhando no escuro, batendo com a cabeça no muro, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você tropeçar em alguém no calçadão, sem abrigo e sem colchão, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você encontrar alguém caminhando e flutuando e delirando, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você vê falar de alguém sentado na beira do mar, dizendo que sabe nadar, correndo risco de se afogar, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você encontrar uma funerária e lá dentro um caixão e uma cruz iluminária pra iluminar o meu chão, sou eu, meu amor, sou eu. Quando você olhar para o céu e ver uma estrela brilhar e lá dentro um rosto e um véu que está sempre a piscar, que está sempre a te olhar, sou eu, meu amor, sou eu. Porque Deus me deu a liberdade e a felicidade de voltar pra te buscar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos morar. Sou eu, meu amor, somos nós, que no céu nós vamos gozar. O Hélio, né? O Hélio é um irmão, né? Tanta terra devoluta, espalhada no sertão, na mão de pouco filho da fuga, esperando plantação. Plantam soja, plantam soja. Plantam soja, plantam soja. Plantam soja, plantam soja. Plantam soja, plantam soja. Só pensando em exportação. Me desculpe, meu irmão. Nosso povo quer
feijão. Que para isso serve o chão. Que para isso serve o chão. Uma poesia assim. Por que o homem corre tanto? Por que o homem corre, corre e morre? Por que correr tanto? Será que quer ser santo? É só você ter fé e santo você já é. Ele ia pro México e eu mandei um cartãozinho para ele assim: Hélio, eu tenho uma paisagem dentro de mim. Gostaria que o mundo fosse assim. E ele falou assim, daí ele pegou e falei, boa viagem. Daí eu mandei um cartãozinho para ele, estava partindo já de avião quase, né? Estava preparando uma reunião para ver as obras. Ele foi representar os artesãos, né, daqui, na 1990, né? Foi representar os artesãos de Curitiba, no México. E daí, ele falou assim, aí pegou o telefone para me agradecer e começou a falar umas coisas assim que eu não entendia muito, né? Ele falou que eu era muito bonita, que ia chegar no México e que eu ia chegar, não vou naquele avião não, né? Que ele ia chegar no México, que ele ia falar muito de mim, que ele ia ver minha obra e ia falar que eu era criança de 15 anos, de 20 anos, 15 anos. Mas eu sou velha. Falei, você não é velha. Eu sou feia. Falei, você não é feia. Começou a falar, olha, tem gente que vê o sol menor do que a estrela. Acho que é uma poesia da Helena Collodi, né? Nossa, a Helena Collodi é uma admiradora minha, né? Da grande poeta. Daí ele falou assim, mas aí você, hoje, essa noite, a estrela brilha para você mais do que o sol. Tem gente que vê o sol menor do que a estrela, mas esta noite, a estrela para você brilha mais do que o sol. E daí quando ele falou assim, que eu era bonita, aí eu comecei a sentir assim, uma emoção e parece que deu um vertigem assim, e ele falou assim, o que foi? Falei, eu não sei, eu senti assim uma coisa muito estranha no coração, que você falou da estrela, né? E naquela noite, daí eu fui curada, né? Naquele momento eu fui curada de alguma coisa muito profunda. Se eu sou velha, se eu sou feia, como que eu posso entrar no mundo artístico? Eu pensava bem diferente, eu pensava assim, só pessoas bonitas, pessoas que têm estudo e pessoas novas que podiam entrar no mundo artístico. Eu já estava muito velha para isso.
A feirinha é onde eu nasci, né? Nasci ali, daí ela me deu o espaço para poder trabalhar. Olha! Nem adianta, Como se fosse o último dia hoje. Chorei demais, né? Olha um boi solitário. Boi perdeu a mão. Coração do outro e outro. Vai dançar, dança, dança, dança com elegância. E perdeu o recheio, daí agora ele veio, esse tom ganhou vida. Ganhou óculos. A bailarina, aqueles pessoal do folclore que maquia todo, eu não maqueio porque eu não gosto de maquiar. Então elas têm que usar, porque carregar uma mala cheia de coisas bonitas, roupas bonitas. Esse chinelinho é o símbolo daquele que a gente encontrou na Rua 15, quando eu encontrei os míseros caídos, né? Perdeu o recheio, né? Então eu achei ele e daí eu coloquei assim bastante os míseros caídos nele, né? Que ficou forte, né? Já não é eu sozinha. Então para ver que quando é um conjunto dos míseros caídos é capaz de fazer alguma coisa ainda, né? As cobras lá em cima aí o braço chama atenção. Esse é o braço. Interessante. O trabalho social, que bom. A gente está aqui, daí vai. Tivemos que andar Vai, vem. toda. É um realzinho, ou mais. Isso morre, eu me emociono muito. Na dor, na alegria. Eu penso assim, o que eu devo para o outro, nunca pago, né? O que eu devo para alguém, por exemplo, para a Cátia, para o Hélio, para o Perré. E as pessoas que me abraçam, né, me beijam, eu não pago nunca.
assim, é isso que dá vida. Tira de um pedacinho de um que tem tanto, né? E dá vida ao outro que não tem nada, né? Com certeza, com toda certeza. Se eu jogar isso aqui no chão lá, se alguém passar por ali vai pegar. Olha que engraçado, que importante. São as pequenas coisas que fazem grande, né? Um químico uma vez passou na minha barraca e falou que 800 anos no trabalho. Eu falei, puxa, então tem que trabalhar mesmo. Não enferruja, não pega micróbios, faz parte do universo, né? Meu Deus, mineiro fala demais.